Olá, o Sindepres Entrevista conversa hoje com a advogada Tônia Galete. Ela é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Nós vamos falar de um tema bem polêmico, que é a reforma da Previdência Social. Tônia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu sei que o assunto que a gente vai tratar é bem espinhoso, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o seu trabalho lá no sindicato. Vamos lá, né? A gente faz um trabalho há bastante tempo, desde o início do sindicato, Cleide, buscando, tanto nas questões individuais quanto coletivas, assegurar o direito dos aposentados, dos pensionistas e dos idosos brasileiros, que reiteradamente são aviltados com as legislações, com as mudanças e não podem fazer absolutamente nada. Então nós atuamos no Brasil inteiro, né, por meio de parceiros, por meio de advogados, de escritórios espalhados no Brasil inteiro, para conseguir dar conta da dimensão e do trabalho que dá tudo isso, né? Era justamente isso que eu ia te perguntar, como é que funciona essa questão da atuação do sindicato? Se ele funciona apenas na cidade de São Paulo, no estado, como é que é essa distribuição da atuação de vocês? Então, o sindicato ele atua em todo o território nacional, porque ele é um sindicato nacional. Então, assim, todos os projetos que envolvem ações judiciais são feitas no Brasil inteiro. Né? Nós ficamos, a sede do sindicato é em São Paulo, mas nós, em todo o interior de São Paulo e todo o Brasil, a gente atua diretamente ou por meio de parcerias para conseguir atender o associado do sindicato. Perfeito. Fora isso, você também é professora, né? Eu queria que você falasse um pouco desse ofício aí. É um dos ofícios que eu mais gosto de exercer, é o de ser professora. Porque eu ainda acredito muito na ideia de que passar o conhecimento é uma das principais ferramentas que nós temos de modificar as coisas. Né? As pessoas são muito leigas nesse assunto da seguridade social, porque acham muito complexo, as faculdades não exploram esse assunto. E aí qual é o resultado disso? São pessoas desinformadas, profissionais que não conhecem a área e que vão trabalhar com isso. E vão fazer o quê? Cometer erros, por falta mesmo de conhecimento. Hoje, para você ter uma ideia, Cleide, 70% das ações que tramitam na Justiça Federal são de ordem previdenciária. E nem os juízes que estão lá, nem os advogados que atuam, têm bastante conhecimento sobre o tema. Tem preparo sobre o tema, né? Exatamente. Tá. Você dá aula aqui em São Paulo, em alguma universidade específica? Então, hoje eu estou dando aula de pós-graduação, né? Eu dou em algumas escolas de pós-graduação e também tenho atuado junto à central de concurso, algumas outras escolas, no preparatório para esse concurso do INSS. E eu sempre brinco com os alunos que se eles tratarem mal os aposentados, eu vou jogar o sapato neles depois. Tá ótimo, claro, com certeza, né? É Tônia, agora sim, a gente começa falando desse tema, né, que é a reforma da Previdência Social, que antes de começarmos essa entrevista, nos bastidores a gente falava, é um assunto que é tão pouco discutido com a população, com o povo, né, com as pessoas que merecem receber essas informações, né? E quando vem à tona, quando está na mídia, está num patamar como é o que está hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também da desinformação em relação a esse tema, que é importante para a vida de todo brasileiro. Hoje nós temos basicamente um jornal que vive divulgando, que vive dessa divulgação, que é o Agora, né? Os outros jornais pontualmente falam uma coisa ou outra, mas eles não investem nesse assunto. E a população acaba ficando sem conhecer. E eu sempre falo isso, assim, em todo lugar que eu vou, eu tenho oportunidade, vou aproveitar aqui para falar. Para que as pessoas, os trabalhadores, procurem especialistas em previdência. Quando eu quebro um braço, eu não vou no neurologista, eu vou no ortopedista. É a mesma coisa. A área de direito é muito ampla e a gente precisa procurar o profissional que esteja envolvido com isso no dia a dia para conseguir dar o melhor trabalho, o melhor resultado para essa pessoa. Então, a desinformação é o nosso maior inimigo, né? Assim, é o que sempre pesa contra o trabalhador, contra o próprio aposentado. Então, eu não estou nem falando do pessoal que já está aposentado hoje. Quem já está aposentado vai buscar o quê? Uma revisão, uma melhoria no seu benefício, né? Ou a implantação do benefício. Eu estou dizendo hoje aqui com vocês daquele pessoal que está na ativa,
que está na labuta, que pretende um dia se aposentar. Então é preciso sim se preparar, é preciso conhecer como querem deixar a Previdência, para que nós possamos tanto batalhar contra essas mudanças, quanto possamos, conhecendo a realidade, nos prepararmos para ela, né? Ok. Tônia, conta aí para o nosso telespectador. O que está acontecendo exatamente nesse momento em Brasília em relação a essa proposta de reforma da Previdência Social? Eu acho que a gente pode partir dos pontos que foram colocados pelo governo, né, nessa reunião do Fórum da Previdência. E aí, assim, falar um pouco de cada um desses pontos, né? E qual é a leitura, qual tem sido a observação e a crítica do sindicato em relação a essas questões colocadas pelo governo recentemente? Vamos lá, né? São muitas as coisas. É mais ou menos, né? Assim, número 1, né? Número 1, primeiro, né? Eu gostaria, antes até da gente começar pontualmente, explicar como é hoje, né? Rapidamente, para que a gente parta de algo concreto, como é que né? funciona hoje a Previdência? O que é que nós temos hoje, né? Isso, hoje nós temos 2 tipos de aposentadoria convencional, porque tem aposentadoria especial, tem aposentadoria por invalidez, mas essas são exceções, né? Vamos trabalhar com o que é esperado pelo trabalhador comum. É aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade é voltada para aquela pessoa que, ao atingir 65 anos se homem ou 60 anos se mulher, não tenha conseguido muitas contribuições ao longo da vida. E mesmo assim consiga uma aposentadoria. Qual que é esse tempo mínimo de contribuição? 15 anos ou 180 contribuições, é como está na lei. Então hoje, se você tiver 15 anos de contribuição, não importa o período, né? Você olha para trás. Se foi contínuo, não se tem não importância. Basta que você olhe para trás e enxergue essas 180 contribuições. E você atinge a idade de 60 anos se mulher ou 65 se homem, você consegue se aposentar. Esse é um tipo. Outro tipo da aposentadoria, por tempo de contribuição. Como que funciona? O homem precisa ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Não tem idade mínima. Você pode, com qualquer idade, atingindo esse período de contribuição, ir lá e requerer sua aposentadoria. Qual é a malvadeza da história? É o fator previdenciário, criado em 1998 por Fernando Henrique, que visava o quê? Qual é o desejo na criação do fator? Fazer com que as pessoas, ao irem procurar o INSS, ficassem tão assustados com o valor que eles receberiam, que postergassem o momento da aposentadoria. Continuassem, portanto, a trabalhar, a contribuir e lá mais para frente fossem pedir aposentadoria. E como é que é essa conta do fator previdenciário? Pois é, né? Vamos lá. Essa conta maledeta é justamente a conta que retira das aposentadorias até 48%. Então, hoje, se um cidadão que tenha começado a trabalhar cedo, com 11, 15 anos de idade, então muito cedo ele vai atingir os 30 anos de contribuição. Então, uma mulher que começou a trabalhar com 15 anos, sempre contribuindo para a Previdência, com 45 anos, ela já atingiu os 30 anos de contribuição. Se essa mulher hoje, com 45 anos, for pedir sua aposentadoria e a média dela alcançar R$2.000, por exemplo, o fator previdenciário vai retirar com certeza 48% do valor. Então, ela, em vez de R$2.000, ela vai receber R$1.050, R$1.050 mais ou menos. Entendi. Por quê? O fator previdenciário leva em conta a expectativa de sobrevida. Ele leva outras coisas em conta, como o tempo de contribuição, a idade que a pessoa tenha no momento de pedir a aposentadoria e a expectativa de sobrevida. Essa expectativa de vida, ela é anualmente publicada pelo IBGE, com base no censo que eles fazem anualmente. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de 74,6 anos, a média. Na verdade, as mulheres é quase 80 e os homens bem perto dos 70, né? A média dá 74 anos. Então, se essa mulher com 45 anos do meu exemplo vai pedir aposentadoria, ela vai viver muito. Então, por conta disso, o fator previdenciário, feita a fórmula, ele se transforma num índice, que multiplicado pela média dessa pessoa, faz com que a aposentadoria cresça igual rabo de cavalo, para baixo. Para baixo. Sempre para baixo, nunca para cima. Tônia, e qual é, dentro desse contexto que você acabou de colocar,
eu diria assim, a solução colocada, né, até pelos grupos que é contra todas essas coisas que são decididas pelo governo, por exemplo, pela questão da expectativa de vida, que chega a essa idade que você colocou, homem 70 e mulher 80, por exemplo. Pois é, né? A expectativa de sobrevida é uma realidade que não é só do Brasil, é do mundo todo. Hoje o mundo vive muito mais tempo, pela evolução da medicina, das condições de vida. Não quer dizer que vivam bem, mas vivem muito mais tempo. E isso faz, obviamente, com que tem que ser repensado o sistema, porque a questão é receita e despesa, né? Não vai haver fundos para manter tudo isso. Isso é uma realidade que já é discutida no mundo todo. Em todos os fóruns de discussão de previdência social, no mundo inteiro, discute-se justamente a expectativa de sobrevida. A gente já tem algum modelo? Então, os modelos do primeiro mundo é sempre aumentar a data da aposentadoria. Então, hoje, na Espanha, por exemplo, com a crise de 2008, eles fizeram uma reforma e modificaram para que a pessoa se aposente com 67 anos de idade. Antes era 65. Lá não existe aposentadoria por idade, só por tempo de contribuição com a idade mínima, que é o primeiro item da proposta do nosso governo atual para a mudança da Previdência Social, com base na Europa, no modelo europeu. Que não pode comparar, né? Diga-se de passagem. Por que isso é que nós criticamos, entendemos que não é o modelo adequado? Porque no Brasil, primeiro, nenhum trabalhador tem garantia, como lá, de que mesmo que ele fique sem emprego 10 anos antes de se aposentar, que ele vai ter garantido a aposentadoria. Lá é assim, por exemplo, na Espanha. Nessa proposta do governo está sendo colocada essa condição, claro por exemplo? Que não. Hoje, um trabalhador, se ele trabalha, falta um ano para ele se aposentar e não há nenhuma convenção coletiva garantindo isso, ele pode ser demitido e fica sem um ano de contribuição. Se ele não fizer os biquinhos dele e contribuir por fora, ele perde o direito da aposentadoria, mesmo tendo contribuído por 34 anos se homem ou 29 anos se mulher. Então, a idade mínima é uma necessidade? Talvez seja, mas ela tem que ser pensada com responsabilidade. Eu tenho dito em algumas oportunidades algo que para mim cala muito fundo, Cleide. Há anos atrás, o mundo decidiu abandonar o continente africano. Hoje, as crianças, as mulheres, os homens, os velhos daquele país morrem de tífano, de desinteria, de inanição, de toda sorte de doenças e de mazelas. O mundo abandonou. Hoje, literalmente, o mundo escolheu isso. E lá só há alguma dignidade pelo trabalho de ONGs, privado, né, de pessoas que se mobilizam para ajudar aquelas pessoas. Hoje o mundo discute a sobrevida. Qual vai ser a saída? Abandonar os idosos também? Não vou abandonar? Eu não vou abandonar meus pais. Você vai abandonar os seus? E vocês em casa vão abandonar os seus pais? A gente quer os nossos pais na rua mendigando? Porque hoje um trabalhador da ativa com 50 anos já não arruma mais trabalho. Essa é a realidade do nosso mercado, do nosso né? mercado. Como é que ele vai trabalhar até os 65? Isso tem sido levado em conta nas discussões com o governo, não, no né? fórum, por exemplo? Claro que não, né? É sempre levantado, mas eles dão um jeito de driblar e dizem que é uma questão financeira. E aí a gente pode passar para um outro item da proposta, né? Que a gente questiona em relação à receita da Seguridade Social. Tônia, você segura aí, porque a gente fala sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Claro. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. Aproveitando esse momento, gostaria de convidar você, trabalhador terceirizado do Estado de São Paulo, que é representado pelo Sindepress, venha participar da nossa corrida em 1º de maio. Será gratuitamente para os trabalhadores associados e 2 dependentes. Trabalhador não associado, procure o Departamento de Benefícios e faça já a sua ficha de associação ou através do site. Você pode fazer através do site também, não precisa se dirigir até aqui a sede ou uma subsede, para que você faça a sua associação e participe da corrida, que é muito importante para todos nós trabalhadores, juntos comemorar essa corrida e o nosso Dia do Trabalho, que é muito importante. E essa corrida, olha, é realizada no Parque do Carmo,
começa às 8 horas da manhã. Vá prevenido para que você possa passar o dia inteiro, que é uma festa das 8 até as 5, 6 horas da tarde no parque. Venha, vamos prestigiar o nosso dia, que é muito importante e ótimo para todos nós. Parabéns para todos os trabalhadores de São Paulo. Estamos de volta com a nossa convidada, a advogada Tônia Galetti. Ela é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Tônia, vamos nesse bloco tentar pontuar essa questão dos aspectos colocados pelo governo recentemente aí. Foram 7 pontos, na verdade. Eu queria que você falasse aqui do número 1, que nós já tínhamos começado a discutir um pouquinho sobre ele no bloco anterior. Vamos lá. O principal dessa proposta é estabelecer idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Proposta que hoje não existe. Porque hoje o que nós temos é a aposentadoria por tempo de contribuição que, independentemente da idade do trabalhador, tendo 35 anos de contribuição o homem ou 30 anos a mulher, ele consegue se aposentar. Haverá prejuízo? Sim, por conta do fator previdenciário no cálculo, que já foi criada uma alternativa, que são os 85-95 que nós falamos. O que é isso? Se eu tenho 35 anos de contribuição se homem, ou 30 anos se mulher, somado à minha idade, se eu atingir 85 pontos a mulher e 95 pontos o homem, eu consigo me aposentar sem o fator previdenciário. Então já foi criada essa alternativa hoje para a não incidência do fator previdenciário, sem estabelecer necessariamente uma idade mínima, embora a consequência acabe sendo essa. Essa proposta que já vigora desde 2015 faz com que até 2026 nós tenhamos a necessidade de que a mulher cumpra 90 pontos e o homem 100 pontos para não haver incidência do fator previdenciário. No entanto, o governo, não contente, mas ainda vivos, querem fazer o quê? Aumentar essa prospecção, estabelecendo de fato uma idade mínima. Nesse caso, não era mais fácil e mais prático, né? Você que é uma técnica do assunto, pode explicar aqui pra gente. Deixar o fator previdenciário? Pois é, o fator previdenciário é uma luta, Cleide, para que ele seja exterminado, porque ele prejudica muito o trabalhador. Alguém que a vida inteira trabalhou contribuindo pelo teto da Previdência Social, hoje não consegue se aposentar pelo teto, porque o fator previdenciário, que leva em conta a expectativa de vida do cidadão, acaba com esse sonho. Sim. Então a pessoa hoje, com uma média de R$4.000, por exemplo, que é uma média ótima de aposentadoria, se que é o teto, né? Não, o teto não hoje é é 5.189. Mas vamos pensar pior, pensa numa média de 4.000. Se essa pessoa tiver até 54 anos de idade, 55, ela vai perder de 30% a 48% do valor. Então ela não vai receber os 4.000. Com relação a essa proposta colocada pelo governo recentemente, né, da idade mínima de 65, ela ainda é menos agressiva do que a questão do fator previdenciário? Pois é, né? Eu acredito que esteja em pé de igualdade pela realidade brasileira. Essa proposta do governo, ela é ruim 2 vezes, porque ela quer estabelecer uma idade mínima, que até então não existe no país, e ela nivela as mulheres aos homens, ou seja, homens e mulheres, para se aposentar, precisarão ter 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Um país onde a realidade de um homem e de uma mulher é totalmente diferente. Né? Exatamente. Nós vivemos uma realidade social, primeiro, de modo geral, muito diferente de qualquer país de primeiro mundo. Essa é a nossa realidade. E nós vivemos como mulheres uma realidade ainda pior. Nós exercemos tripla jornada, né? Eu cuido da casa, eu dou aula, eu advogo, né? Eu tenho meus filhos, eu tenho que ter um tempo para essa gestação, eu tenho que ter um tempo para cuidar deles. Eu tenho um companheiro que me ajuda, que está comigo em todos os momentos, mas não é a realidade da maioria das mulheres brasileiras. Nós sabemos que hoje a maior parte das mulheres, eu digo que não são mães solteiras, são mães sozinhas, né? Porque muitas casam, têm um parceiro e quando os filhos nascem eles vão embora. Elas têm que sustentar a casa, elas têm que dar conta de tudo isso e vão precisar trabalhar ao mesmo tempo que o homem.
e vão ter que esperar a mesma idade que o homem. Só que a nossa saúde, ela se torna mais frágil por conta de toda a exposição social que nós temos. Eu não estou falando apenas de uma saúde física, eu estou falando de uma saúde mental, psicológica, né, dessa mulher brasileira. E dessa tripla jornada que a mulher tem que encarar, Exato. né, Tônia? De fato, a mulher vive mais. Hoje a média de vida da mulher é 80 anos, 79, uns quebradinhos. E do homem é 70 anos. Só que nós vivemos mais porque normalmente a mulher tem por hábito se cuidar mais. Então a mulher vai mais aos médicos, faz mais exames de rotinas, se submete mais aos tratamentos, sejam eles quais forem, que muitos homens ainda não fazem isso. Então essa é uma realidade que tende a se modificar também na medida em que o governo amplie as políticas públicas de inclusão do homem nos tratos com a saúde. Agora, a nossa realidade enquanto mulher não é a mesma. E eu digo isso em todos os setores. Hoje, se fosse um homem sentado no seu lugar, ganharia mais que você. Sabe quanto mais? 30%. 30%. E essa é a realidade de todas as mulheres brasileiras. Nós ainda ganhamos menos do que os homens para exercer as mesmas funções. Aliás, para exercer as mesmas funções com mais qualidade. Porque se nós não formos melhor, a gente não consegue nem o mesmo cargo. Então a gente tem que ter mais especialização, tem que ser mais aplicada para não levar de lambuja, né, a ideia de, não, é mulher, é melhor não para esse cargo. Entre um homem, há estudos, né, isso é muito estudado, planilhado, não são dados tirados apenas do senso comum, né? Entre um homem e uma mulher, a empresa contrata o homem. Ele não engravida. Por pouco tempo, daqui a pouco sim, né? Sim. As coisas mudam tanto. Tanto, né? Tecnologia, a tecnologia, ciência. Daqui a pouco tudo pode. Aliás, eu torço muito para isso. Todo homem merecia uma gestação, não é por nada, viu, gente? É verdade, para ter essa experiência, saber o quanto as mulheres sofrem, né? Então, assim, hoje a nossa realidade é muito diferente e é muito cruel que uma presidente mulher proponha algo parecido com isso. Porque isso fere de pronto a nossa condição de mulher. A gente não está querendo favorecimento, né? Nenhuma mulher quer favorecimento. O que nós estamos buscando é a equidade. E eu sempre explico isso para os meus alunos de uma maneira bem simples. Se eu tenho 3 crianças de 3 tamanhos diferentes, uma de 15, uma de 10 anos e uma de 5 anos de idade, e eu levo essas 3 crianças para assistirem a um jogo de futebol. Se eu colocá-las no mesmo nível do chão, a criança de 5 anos não vai enxergar nada. A de 10 vai enxergar pouco. Apenas o de 15 vai conseguir assistir o espetáculo. Agora, isso é tratá-las com igualdade. O chão é o mesmo, o patamar é o mesmo, está todo mundo lá. Agora, se eu tratá-las com equidade, eu vou dar um banquinho mais alto para o de 5, um banquinho médio para o de 10 e para o de 15 eu não preciso dar banquinho nenhum. Isso é tratá-las com justiça. Então é isso que nós mulheres estamos pedindo. E esse olhar é o que o governo não tem tido ao colocar essas propostas. Exatamente. Todas, né? E o segundo ponto, qual que é a... Então, o segundo ponto de mais destaque, né, que nós precisamos ressaltar é em relação a essa falsa ideia do déficit da Previdência Social. O governo, quando diz que existe um déficit, ele está considerando que sai mais recursos do que entra. Só que ninguém abre a caixa preta da Previdência Social. Ou seja, não é verdade. Não é verdade. Porque nós temos hoje, pela Constituição, 7 fontes de arrecadação da Seguridade Social. É importante distinguir isso, né? Seguridade Social, pela definição da Constituição, artigo 194, é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a proteger os seguintes direitos: saúde, previdência e assistência social. Então, a Seguridade engloba a saúde, a previdência social e a assistência social. A Seguridade Social, ela tem 7 fontes de custeio. E essas fontes de custeio têm sido reiteradamente mal utilizadas pelo governo, na medida em que eles criaram um mecanismo, e isso existe desde 1998, chamado desvinculação das receitas da União. Significa o quê? Que eu retiro
parte dessa arrecadação para outras finalidades. Eu não estou nem dizendo de corrupção, eu estou apenas dizendo que esses recursos são utilizados para outras finalidades, como, por exemplo, a manutenção do superávit primário. Por exemplo, são muitas outras as utilizações, as destinações desses recursos. Então, quando o governo faz isso, ele desfalca os 3 direitos: sim, a saúde, a previdência e a assistência social. Só que, de toda a Seguridade Social, a que tem mais ênfase é aquela que tem uma arrecadação direta do trabalhador e do empregador. Só que o governo se esquece, e a gente conversava um pouquinho, né, antes do programa começar, de que existe um tripé de custeio. Nós vivemos sob a égide do custeio tríplice. O que é isso? Significa dizer que governo, sim, trabalhador e empregador custeiam a Previdência Social, fora as demais arrecadações que serão destinadas à Previdência. Então vejam, eu tenho governo, eu tenho trabalhador e eu tenho empregador. E aí o que acontece? O governo não quer pôr a parte dele. Ele desonera o empregador da parte que lhe cabe. Sobra para quem? Para o trabalhador, que banca a Previdência Social. Ou seja, hoje nós pagamos para quem está aposentado, nós trabalhadores, deixar isso bem claro. E nós trabalhadores vamos pagar o preço pelo mau uso da destinação do dinheiro da Previdência Social. Por quê? O empregador não quer pagar. Como que se chama isso? Desoneração da folha de pagamento. Ô, Tônia, e qual é o montante hoje, por exemplo, considerado, por exemplo, pela desoneração, por exemplo? Qual é o montante não arrecadado? Então, o montante não arrecadado hoje com a folha de pagamento daria para manter a Previdência Social até 2030. Nós estamos em 2016. Com superávit, provavelmente. Com superávit. Então, só desoneração. Se nós entrarmos num outro ponto que eu comentei contigo, que é justamente a não cobrança dos devedores, os inadimplentes, sim, da Previdência Social, nós teríamos então uma Previdência sadia até 2060. Então não é preciso retirar direitos sociais tão duramente conquistados para manter a Previdência sadia. Nós não precisamos piorar o acesso aos benefícios para manter a Previdência passível de ser saudável, de conseguir pagar aos trabalhadores aposentados. Porque eu digo que ninguém nasce aposentado, né? Você é trabalhador aposentado. Exatamente. Você está nessa condição. Por quê? Por uma situação de necessidade. Ninguém para de trabalhar porque, não estou mais afim, vou parar de trabalhar, né? É verdade. Ok, Tônia, vamos continuar aí com a nossa discussão no próximo bloco, ok? Tá bom? Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Voltamos com o Sindepres Entrevista, que conversa hoje com a advogada Tônia Galetti. Ela é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Tônia, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre essa questão do financiamento, que ela é muito esclarecedora, né? Porque é um outro ponto obscuro também quando se fala dessa questão da Previdência Social, né? Eu queria que você falasse, por exemplo, em relação o pagamento das aposentadorias. O que representa esse volume em relação ao PIB, por exemplo? Pois é, né? Um dos pontos basilares da proposta de mudança na Previdência Social é que o governo diz, não, tem aumentado muito o número de pessoas aposentadas e tem diminuído os recursos. Só que se nós observarmos frente ao PIB,
né, que é o crescimento do país, que é o quanto de dinheiro e de riquezas o país gera, mantém-se na mesma coisa desde 1900 e bolinha, os mesmos 7%. Então, embora tenha aumentado o número de pessoas aposentadas, não aumentou em relação ao PIB. Não é que hoje o Estado gasta mais. Então, do bolo que ele arrecada, ele tem que pegar uma fatia maior. Não, a fatia continua sendo a mesma. Porque o percentual não mente, ele é o mesmo. Se é o mesmo, não aumentou o bolo. A fatia continua igual. Entendi. Então, hoje, eu vejo muita entrevista com empresários, com o pessoal que critica, que fala, não, tem que mudar a Previdência. Profundamente desconhecem o que é a Previdência Social, as suas fontes de arrecadação. Querem, sim, pagar menos e manter a Previdência para as pessoas com menos direitos, com mais dificuldade de acesso. Então, isso nós não podemos admitir. Se o bolo, a fatia é a mesma, por que eu tenho que mexer? Se o país continua gerando riqueza, quer dizer que eles querem diminuir a fatia da sociedade? E aumentar para quem? Para o governo, para os empresários? Quem que vai se beneficiar desse pedaço que não vai vir para a sociedade? Então, essa é uma pergunta fundamental. Que tem que ser feita, né? Que tem que ser feita, Tônia, em relação é só para a gente tentar esclarecer o máximo aqui possível. Então, assim, não existe um déficit dentro da Previdência Social brasileira? Não existe, ou existe, mas em função dessas políticas adotadas que ocasionou esse déficit? Pois é, né? Eu posso afirmar as duas coisas. Não existe o déficit quando eu considero toda a fonte de arrecadação. Agora, se eu for na mesma linha do governo e dividir isto e só pegar as contribuições dos empresários, dos empregadores e dos trabalhadores, aí eu vou dizer assim, existe o déficit por conta e ordem das desonerações da folha de pagamento, por exemplo. Hoje, o que nós temos é uma grande fatia do mercado, as maiores indústrias, que não pagam sobre a folha de salários. A empresa, ela teria que pagar 20% sobre o total da folha de pagamentos. Então, qualquer pessoa física que trabalhe para a empresa, seja prestadora de serviço, seja contratada CLT pela empresa, sobre esses valores ela teria que pagar 20%. E aí vem o governo, barganha e retira esses 20%. A parte do trabalhador ninguém retira, né? A gente continua tendo que pagar. Sempre firme e forte. Se você não pagar uma, você não consegue se aposentar. Agora, nós temos ainda uma outra realidade que precisa ser discutida. Por exemplo, quando nós falamos da atividade rural, que é um dos pontos, né? Colocados também pelo governo. Porque muita gente discute, mas as aposentadorias rurais praticamente não têm financiamento. Exatamente o que o governo coloca em relação a essa questão? Pois é, né? De fato, o trabalhador rural, o pequeno trabalhador rural, ele contribui muito pouco e consegue se aposentar. Mas nós temos que observar que esse trabalhador, aquele que faz com que o alface chegue na nossa mesa, o arroz, né? Os alimentos que nós consumimos diariamente, que não são só os alimentos industrializados e em grande escala, esse pequeno produtor para trabalhar envolve às vezes a sua família toda e vive com a venda dessa produção. Então a Constituição, nesse sentido, ela realmente foi generosa e assim tem que ser, porque esse trabalhador, ele não tem uma renda mensal, Cleide. É só quando ele vende a sua produção é que ele consegue um recurso para a sobrevivência. Então, ele só paga 2% sobre a venda da produção. Se ele vender todo mês, ele paga todo mês. Se ele vender 2 vezes por ano, são 2 vezes por ano. E ele vai precisar apenas comprovar o efetivo exercício da atividade exercida em regime de economia familiar e essas pequenas contribuições para que ele possa se aposentar. Por quanto? Pelo salário mínimo. Com qual idade? 65 anos o homem e 60 a mulher. Então, isso não justifica retirar as aposentadorias rurais do bolo da Previdência Social. Agora, eu quero tocar num ponto nervoso da história, que é em relação ao agronegócio. O pequeno produtor contribui com 2% da venda da produção. Só que a agroindústria, que é uma porque mexe com a agricultura, mas é uma indústria porque é em larga escala,
contribui com 2,5%. A mesma coisa que o trabalhador. A mesma coisa que rural, o trabalhador. Pequeno. Exatamente. Mas que conta que é essa? Como é que funciona isso? Eu queria um desenho explicativo, porque só conta não adianta, né? Nós precisávamos ter o direito de abrir essa página da história e mexer com o setor rural, né? Vamos conversar, porque hoje não é possível. Nós somos um país que vive basicamente da produção rural, né? Nós exportamos tudo que nós produzimos quase. Como que esse pessoal que ganha dinheiro a rodo paga tão pouco para a Previdência Social? Então, infelizmente, uma hora a gente vai ter que ter essa conversa dolorosa, né? Por que retirar primeiro do trabalhador que ganha tão pouco, que já paga, que contribui, né? Isso é uma coisa que não... Mas daí a gente sabe que tem uma bancada ruralista que está ali, né? Muito lutando e presente em prol desse tipo de benefício, né? Exatamente. Causa própria, né? Tônia, nós temos um outro ponto também colocado pelo governo, que tem gerado bastante discussão, que é a questão das pensões por morte. Você consegue explicar um pouco para a gente como é que é isso hoje e qual é a proposta dentro desse modelo novo aí? Na verdade, essa não é nenhuma proposta no sentido nova. Ela já existe, ela já está valendo e ninguém fez nada. Né? Eu pedi muito quando foram preparar o material para considerarem isso, porque já é assim. Então, não foi feito nada por ninguém. Passou batido e hoje uma mulher com 35 anos de idade, que tenha casado jovem, que tenha apenas ficado em casa cuidando da família, né, limpando a casa, cuidando dos filhos, cuidando do bem-estar de todos. Se esse marido morre, ela só vai ter direito à pensão por um determinado período. Ela não vai ter uma pensão para o resto da vida. Não será mais vitalícia. Já não é mais vitalícia. Já não é mais vitalícia. Hoje, o que é considerado é a idade do cônjuge na data da morte do parceiro. Por que eu falo da cônjuge, né? Porque normalmente são os homens que morrem primeiro, né? Eu sinto muito dizer. E além é uma disso, realidade é uma dura, realidade, mas é uma realidade. Que serve também, obviamente, para o homem, mas a maior parte das prejudicadas, de novo, serão as mulheres. Isso tudo se justificou porque eles disseram que existiam as novinhas. O que é isso, né? Eu perguntei na reunião. Eles não gostaram que eu perguntei, viu, Cleide? Falei, mas quantas são essas novinhas? O que é isso? Que número é esse que representa tanto a ponto de causar fazer essa uma mudança? São aqueles casos das pessoas que muitas vezes, sobrinhas, vizinhas jovens, casam com uma pessoa bem velha, que já está prestes a morrer, para ficar com a pensão. Então, essa menina, né, de 15 anos, 18 anos, 20 anos, vai receber a pensão para o resto da vida. Não, então a gente tem que mudar isso. Só que eles não mudaram só para esse caso, mudou para todo mundo. Generalizou. Generalizou. E hoje só tem pensão vitalícia a mulher com 44 anos ou mais. Então, você tem que ter sorte de, primeiro, arrumar um marido. Hoje em dia está difícil, né, moçada? O marido não morrer tão E o marido cedo. não morrer antes de você completar 44 anos. Faz um trato, combina direitinho. Porque se morrer antes, você mata ele 2 vezes. Porque você vai ficar sem pensão vitalícia. Hoje, a mulher entre 30 e 40 anos recebe pensão por apenas 15 anos. Agora, eu lhe pergunto. Essa mulher, vamos pensar na mulher com 30 anos. Ela vai receber a pensão por 15. Então, ela vai parar de receber a pensão com 45 anos. Onde ela vai arrumar emprego? Se quem está no mercado de trabalho já não arruma. Mais uma vez a gente cai naquele ponto, né, onde o Brasil é totalmente despreparado nessa parte. E todo lugar que eu tenho ido para dar palestra, para conversar sobre o tema, Cleide, quando eu falo 50 anos, todo mundo faz assim, não. Com 40 anos você já não tem conseguido o trabalho. Então, assim, é uma realidade social. Como que eu posso prever que uma mulher ou um homem que nunca trabalhou, que só cuidou nunca trabalhou fora, né, com remuneração, vamos ressaltar isso, porque a mulher ou o homem que fica em casa trabalha mais às vezes do que a gente que está no escritório, que está na empresa, que está na fábrica. Então, essa pessoa que só trabalha em casa, sem remuneração, ela vai ter que, nesse período, depois da morte, lidar com tudo que envolve a morte de um parceiro, com o luto, né? Com o luto em si, ela vai ter que se preparar para o mercado de trabalho. Ok, minha mãe voltou para o mercado de trabalho, voltou a estudar quando eu já era moça. Hoje ela está bem posicionada, tem seus pacientes, ela é psicóloga. E ela é um exemplo para mim, mas ela é
o ponto fora da curva. Sim. Então, vamos pensar nessa mulher com 30 anos. Morreu o marido, que ela demore 1 ano, 2 anos para se restabelecer, volte a estudar, comece a procurar um emprego. Que tipo de emprego ela vai achar? Um subemprego? Talvez ela tenha que fazer algum bico, porque hoje remunerado, registrado, está cada vez mais difícil. Ah, tá bom, ela vai abrir uma microempresa. E com a queda do serviço, ela vai trabalhar para quem? Uma crise como a crise de hoje, por exemplo. como é que fica essa questão? Como é que fica essa questão? Já não tem trabalho e aí, com nem para 45 anos, ela não vai contar mais com a pensão e vai viver só do que ela tiver de renda, do seu trabalho. Se ela não tiver trabalho, ela vai morrer de fome? E o que é pior é que essa proposta, como você bem colocou aí, ela já está em vigor. Ou seja, tem alguma coisa de diferente que está sendo colocada aqui ou não? Eles estão só reforçando. É só reforçando a continuidade dessa perversão. Dessa questão aqui. O que a gente tem aqui, depois um outro ponto aqui, que é a questão dos regimes próprios de previdência e convergência dos sistemas previdenciários. O que vem a ser isso exatamente, Tônia? Então vamos lá, né? Hoje, como que funciona? Se eu sou funcionário público, eu me aposento pelo regime próprio de previdência social. Se eu sou da iniciativa privada, eu me aposento pelo regime geral de previdência social, que é o INSS quem administra. O que eles querem é juntar tudo isso. Então seria um regime único de aposentadoria. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Só que os funcionários públicos não têm arrecadação o suficiente para pagar quem é aposentado. Por quê? Pelos valores? Pelos valores. Hoje, a partir da emenda constitucional de 2003, a emenda constitucional 47 de 2003, ninguém que é funcionário público se aposenta com o salário que receba. Então, o juiz, hoje, que entra no serviço público, ele vai se aposentar recebendo em torno de 35 mil reais. Só que quando ele for se aposentar, ele não vai receber mais isso. Ele vai receber o mesmo valor de referência do teto da Previdência Social nossa. Hoje seria R$ 5.189. Porque mudou o esquema. Só que eu tenho uma enormidade de pessoas, antes de 2003, que recebem os... Foram beneficiados com as leis anteriores. A lei era outra. Tá, e eles vão vir com esse peso. Exatamente. Aí isso reforça o quê? Déficit na Previdência. E é isso que nós rejeitamos. Não. Você vai criar um regime único para dizer daqui a 1 ano, não, a Previdência não se paga. Vamos piorar ainda mais. Quer dizer, mais argumentos o governo vai reunindo para poder fazer essa questão. Então, a gente não pode aceitar, não sem uma transparência, não sem um debate de fato democrático, sem levar ao conhecimento da população, sem conscientizar os empresários, os empregadores dessa realidade. Tônia, como é que tem sido a participação do sindicato nessas reuniões do fórum? Qual é a conclusão? Qual é a leitura que você tem feito? Você chegou a participar? Olha, eu cheguei a participar da primeira reunião do fórum ano passado. Depois eu tive um problema de saúde, né? E eu acabei me afastando. Só para a gente explicar aqui para o nosso telespectador, fala aí o que é o Fórum da Previdência. Sim. Toda vez que eles querem mexer em direitos, isso é geral, não é só da Previdência. Eles criam um fórum. Vamos democratizar, porque existe um princípio na Constituição, no artigo 194, que fala, o último princípio lá da Seguridade Social, gestão democrática e descentralizada da administração da Seguridade Social. Então, se aplica a Previdência, assistência e saúde. Para isso, eles criam os conselhos que vão discutir. Grupos de discussões. Que nunca tem voz nenhuma, porque sempre sai a solução lá da Casa Civil e da Presidência da República. Mas nunca a voz do povo, né? Pula essa parte. E aí, quando vai ter uma mudança, mexer em direitos, eles criam um fórum de discussão. Aí eles chamam para o debate as centrais, chamam a representação dos trabalhadores, dos aposentados, etc. E aí eles criam um circo, né? Desculpa até o termo, para mim aquilo é um circo, em que eles vão discutir aquelas questões com a população. Só que na primeira reunião em que eu estive, foi em outubro do ano passado, outubro, final de setembro. Enquanto estávamos lá, tinha mais de 50 pessoas. Eu fui como assessora técnica, né, do presidente do sindicato. Na mesma hora, o ministro da Fazenda dava uma entrevista fora da sala, não estava no fórum, dizendo que estava propondo as mudanças da Previdência Social.
Então, para mim, não é sério. Ou seja, já estava definido. Já Vocês estava estavam ali para discutir uma coisa que já... Exatamente. Então, essa é a minha impressão pessoal como professora, advogada e como cidadã. Agora, é claro, o sindicato tem a postura de ir a todas as reuniões, de estar presente, e o Sindicato dos Aposentados da Força Sindical é um dos únicos que levanta a bola e que chuta para o gol, assim, na briga mesmo, na base do enfrentamento. Os demais, infelizmente, nas vezes em que eu participei, eu não vejo essa postura, e eles têm aquela postura, eu estou com a caneta na mão, né? Eles são muito polidos, muito educados, né? Servem água, cafezinho, né? Tudo bonitinho. E passa batido, daqui a pouco vem a medida que só não passou no Congresso por conta das questões políticas atuais do impeachment. Do momento, Do né? momento, porque senão já tinha passado. Aliás, assim, essa proposta aqui, ela deveria ser encaminhada agora em abril. Isso, Eu já exatamente. li que, por conta desse cenário político, isso deve ser prorrogado, né? Procurando não arregimentar mais inimigos do que o governo já conseguiu, eles, não, suspende um pouquinho isso, dá um tempinho. Mas eu não tenho a menor dúvida de que seja quem ficar, seja a Dilma, seja o governo de coalizão, seja o Temer, seja quem for. Primeira coisa que eles vão fazer é propor as mudanças da Previdência, que se a população não se organizar, vai passar batido. Tônia, a gente está terminando, o nosso tempinho aqui está acabando, mas a última pergunta. Na sua opinião, o que está por trás da reforma da Previdência? O que está por trás Quais são as... da reforma da Previdência? Primeiro é agradar o setor dos empregadores, que querem sempre pagar menos para a Previdência Social. E depois é ter um pedaço dessa fatia maior. É o que nós falamos em relação ao PIB. Eu tenho uma fatia de bolo. Ela não mudou de tamanho. Por que eu estou querendo mexer? Porque eu quero uma parte da sua fatia do bolo. É uma parte para fazer qualquer outra coisa. Eu não estou nem falando, novamente, repito, de corrupção. É para manter o superávit, é para poder investir em estrutura, para poder fazer qualquer outra coisa, menos investir no que foi pensado pelo Constituinte de 88, que é importante nós frisarmos, que é levar à população proteção social. Nós vivemos num país de terceiro mundo, numa realidade social muito dura para a população pobre e trabalhadora, que inclusive a maior parte das pessoas não sabe o que é. Eu não estou falando de paternalismo, eu estou falando de proteção social, que é algo pensado desde 1941 e aplicado quase no mundo inteiro. Ok. Tônia, olha, o assunto realmente merecia mais tempo aqui para a gente discutir, né? Tínhamos ainda até outras questões aqui para serem tratadas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer, assim, imensamente pela sua presença, por ter vindo, as suas informações foram muito esclarecedoras, até pelo seu jeito de falar, eu acho que isso favoreceu bastante aí para quem está nos assistindo entender um pouco esse tema, que é confuso mesmo, né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Ok, tá ótimo. Bom, para todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.